Ela só queria ajudar, mas ele não era um bêbado qualquer. A menina pobre estendeu a mão sem saber quem estava no chão. O homem caído era um milionário, fugindo de tudo e de todos. O que aconteceu depois mudou o destino dos dois para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu escuro de São Paulo parecia mais pesado naquela madrugada. Luísa suspirou, ajeitando o casaco fino sobre o uniforme da padaria, enquanto caminhava pelas ruas vazias. Seus passos ecoavam no silêncio da cidade, que nunca dormia de verdade, mas que àquela hora parecia dar uma pequena trégua em seu ritmo frenético. Mais um turno de 12 horas. Mais uma noite longe dos livros de enfermagem que a esperavam em casa. Só mais alguns meses, murmurou para si mesma, como um mantra que repetia todas as noites. Só mais alguns meses e conseguiria o diploma. Só mais alguns meses, e poderia dar a Lucas, seu irmão, o tratamento adequado que ele merecia. O salário da padaria não era muito, mas complementado com as horas extras e algumas faxinas aos finais de semana, permitia que pagasse as parcelas atrasadas da faculdade e comprasse os remédios que o plano de saúde básico não cobria. Era uma vida de malabarismo constante entre contas, estudos e o cuidado com o irmão. A chuva começou a cair lentamente, primeiro em gotas esparsas, depois em um aguaceiro que a obrigou a procurar abrigo sob a marquise de uma loja fechada. Foi quando notou uma figura sentada no chão, encostada na parede, a cabeça pendendo para a frente. Um homem de terno amassado e encharcado, segurando algo que pareciam ser flores, agora completamente arruinadas pela chuva. O instinto de autopreservação gritava para que seguisse seu caminho. Um homem bêbado numa rua deserta não era exatamente o que se consideraria seguro, mas havia algo naquela cena que a comoveu profundamente. Talvez fossem as flores murchas, talvez fosse o contraste do terno caro com a situação degradante. "Senhor, está tudo bem?" perguntou, mantendo uma distância segura. O homem ergueu o rosto lentamente. Mesmo na luz fraca, Luísa podia ver que era jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, com feições que seriam bonitas se não estivessem distorcidas pela embriaguez e uma tristeza profunda. "Nada está bem", ele respondeu com a voz arrastada. "Absolutamente nada." Luísa hesitou. Poderia simplesmente ir embora. Tinha seus próprios problemas, mais do que suficientes, na verdade. Mas algo a impediu. Tirou de sua bolsa uma garrafa d'água e ofereceu ao desconhecido, que aceitou com mãos trêmulas. "Tem alguém que eu possa chamar para ajudá-lo? Família, amigos?" Ele riu, um som amargo e vazio. "Família, amigos? Acho que acabei de provar que não tenho nenhum dos dois de verdade." A chuva intensificou-se. Luísa olhou para o relógio. Lucas estaria esperando por ela para tomar o remédio. Da manhã. Não podia se atrasar. Pegou o bloquinho de notas que sempre carregava para anotar recados da padaria e escreveu rapidamente. "Não sei o que aconteceu com você, mas sei que noites ruins passam e manhãs chegam. Tenha força." Colocou o bilhete no bolso do paletó do homem e tirou da carteira algumas notas, que fariam falta no orçamento do mês, mas seu coração não permitiria deixá-lo ali. "Para um táxi", explicou, estendendo o dinheiro. "Vá para casa, tome um banho quente e descanse." O homem olhou para ela como se estivesse vendo um espectro. "Por quê?" perguntou com os olhos marejados. "Porque às vezes precisamos de alguém que nos estenda a mão, só isso", respondeu. Luísa, com um sorriso cansado. "Agora tenho que ir. Meu irmão está esperando." Ela se afastou rapidamente, correndo sob a chuva para pegar o ônibus que já estava atrasado. Não viu quando o homem finalmente se levantou, chamou um táxi e partiu, guardando aquele pequeno bilhete como se fosse um talismã. Não sabia que aquele breve encontro mudaria a vida dos dois para sempre. O clarão do flash das câmeras era ensurdecedor. Rafael Mendonça Almeida, herdeiro do Império Almeida Incorporações, estava acostumado aos holofotes desde criança. A imprensa adorava seu rosto fotogênico, sua história de sucesso precoce à frente das empresas da família,
e, principalmente, seu relacionamento com Beatriz Monteiro, filha de um dos maiores banqueiros do país. O casamento do ano, diziam as revistas. A união de duas das famílias mais poderosas do Brasil. A consolidação de um império. Sorria mais, querido. Parece que você está no velório e não prestes a se casar. Sussurrou Dona Elisa, sua mãe, ajeitando a lapela de seu terno impecável. Rafael obedeceu automaticamente como sempre fazia. Sorria para as câmeras, sorria para os investidores, sorria para a sociedade, mesmo que por dentro sentisse um vazio crescente que nenhum dos seus milhões conseguia preencher. A festa de ensaio do casamento estava deslumbrante. O salão do hotel mais exclusivo de São Paulo, decorado com orquídeas raras, champanhe francês sendo servido em taças de cristal, a nata da sociedade paulistana reunida para celebrar o que seria o evento social do ano. E em meio a tudo isso, Rafael sentia-se sufocando. Precisamos conversar sobre a fusão das empresas após o casamento, disse o pai de Beatriz, aproximando-se com um copo de uísque na mão. Tenho algumas ideias que vão revolucionar o mercado. Claro, podemos marcar uma reunião na próxima semana, respondeu Rafael mecanicamente, enquanto seus olhos buscavam Beatriz entre os convidados. A encontrou rindo com as amigas, linda em seu vestido de grife, exibindo o anel de noivado que custara mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Observou-a por alguns instantes, tentando sentir aquela conexão que deveria existir entre duas pessoas prestes a compartilhar uma vida. Mas não havia nada além de uma familiaridade confortável, construída em anos de convivência em um relacionamento que parecia mais uma fusão corporativa do que uma união por amor. Com licença, murmurou para o futuro sogro, dirigindo-se ao bar. Pediu uma dose dupla de uísque que bebeu de um só gole, depois outra e mais outra. Vai com calma, irmão, advertiu Gustavo, seu melhor amigo desde os tempos de colégio, o único que parecia enxergar além da fachada de perfeição. Ainda temos o brinde oficial daqui a pouco. Você acha que estou fazendo a coisa certa, Gustavo? Perguntou Rafael, sua voz traindo uma incerteza que jamais demonstraria em público. O que você quer dizer? Este casamento, esta vida, tudo isso. Rafael fez um gesto abrangendo o salão. Às vezes sinto que estou vivendo o sonho de outra pessoa. São os nervos pré-casamento, cara. Normal. Mas não era normal. Rafael sabia disso enquanto observava aquele mundo de aparências, de sorrisos falsos e interesses velados. Um mundo onde seu valor era medido pelo tamanho de sua conta bancária e pelo prestígio de seu sobrenome. É hora do brinde, anunciou o mestre de cerimônias. Rafael caminhou como um autômato até o centro do salão, onde Beatriz o esperava com um sorriso ensaiado. As taças foram erguidas, os flashes dispararam novamente e todos esperavam as palavras do noivo. Começou Rafael, sua voz ecoando nos microfones. Eu não posso fazer isso. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Beatriz congelou, seu sorriso desaparecendo lentamente. O que você disse, querido? Perguntou ainda mantendo as aparências. Não posso me casar com você, Beatriz. Não assim. Não por essas razões. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Rafael viu o rosto de sua mãe empalidecer, o de seu pai contorcer-se de fúria, o do futuro sogro endurecer perigosamente. Rafael, você bebeu demais. Vamos conversar em particular, sugeriu Beatriz, tentando segurar seu braço. Ele se afastou gentilmente. Não, Beatriz, já vivemos demais em particular, escondendo o que realmente sentimos por trás de sorrisos para as câmeras. Você merece mais do que isso. Merece alguém que a ame de verdade, não alguém que se casará porque é o esperado, porque é bom para os negócios. Você está me humilhando na frente de todos, sibilou ela, as lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Estou nos libertando, respondeu ele, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Estou cansado de viver pela aprovação dos outros, de ser apenas o herdeiro dos Almeida. Quero descobrir quem sou eu, Rafael, além de tudo isso. Então, sob o olhar atônito de centenas de convidados,
Rafael Mendonça Almeida saiu do salão, ignorando os chamados indignados de seus pais, os flashes frenéticos dos fotógrafos e o burburinho crescente que deixava para trás. Na recepção do hotel, comprou todas as flores que encontrou na floricultura do lobby, um buquê desajeitado e sem sentido, mas que de alguma forma simbolizava sua nova liberdade. Saiu para a noite chuvosa de São Paulo, sem rumo definido, apenas com a certeza de que não poderia continuar vivendo uma mentira. Parou em um bar qualquer e bebeu até perder a noção do tempo e do espaço, até que as luzes da cidade se tornassem borrões indefinidos e os pensamentos sobre o escândalo que acabara de causar se diluíssem em uma névoa alcoólica. Quando o bar fechou, cambaleou pelas ruas molhadas, sentindo a chuva misturar-se às lágrimas que finalmente permitia-se derramar. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de alívio, de medo também, pois pela primeira vez em sua vida privilegiada, não sabia o que o futuro reservava. Acabou sentando-se no chão de uma calçada qualquer, o corpo pesado demais para continuar, andando, as flores que comprara já arruinadas pela chuva. Assim como sua reputação provavelmente estaria nas manchetes do dia seguinte. Foi quando ela apareceu. Uma jovem simples, com olhos cansados mas gentis, oferecendo água, palavras de conforto e algumas notas amassadas para um táxi, sem pedir nada em troca, sem saber quem ele era, sem se importar com seu sobrenome ou sua conta bancária. Apenas um ser humano ajudando o outro. A manhã chegou impiedosa para Rafael. A luz que entrava pelas frestas da cortina do hotel modesto, onde passara a noite, parecia facas perfurando seu cérebro. A ressaca não era apenas física. As memórias da noite anterior voltavam em flashes dolorosos. O brinde interrompido, as expressões chocadas, a chuva, a calçada fria. E ela, a garota desconhecida. Sentou-se na cama, sentindo a cabeça latejar. Notou que ainda vestia o terno encharcado, agora endurecido pelo sal seco de suas lágrimas e da chuva. No bolso do paletó, algo chamou sua atenção. Um pequeno papel dobrado, a tinta ligeiramente borrada pela umidade, mas ainda legível. Não, sei o que aconteceu com você, mas sei que noites ruins passam e manhãs chegam. Tenha força. Simples assim. Sem julgamentos, sem conselhos elaborados. Apenas uma verdade fundamental que, de alguma forma, parecia exatamente o que precisava. Ouvir. Rafael releu o bilhete várias vezes, como se aquelas palavras pudessem ancorar sua mente à deriva. Seu celular, que milagrosamente ainda tinha bateria, não parava de tocar. Dezenas de chamadas perdidas de sua mãe, seu pai, Gustavo, até mesmo de Beatriz. Mensagens de texto exigindo explicações, alternando entre preocupação e raiva. Notificações de redes sociais explodindo com a notícia do abandono do casamento. Rafael Mendonça Almeida, o playboy irresponsável que humilhou a noiva no ensaio do casamento. Rafael Mendonça Almeida, o herdeiro problemático que colocou em risco o império familiar. Rafael Mendonça Almeida, o covarde que fugiu de suas responsabilidades. Ele desligou o celular. Não estava pronto para enfrentar aquela tempestade. Não ainda. Tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas a ressaca, mas anos de condicionamento que o haviam transformado em um estranho para si mesmo. Depois pediu café no quarto e ligou a pequena televisão. Como esperava, lá estava. Ele nos noticiários da manhã, seu rosto em todas as emissoras, especialistas em fofoca dissecando cada segundo de sua fuga escandalosa, como os apresentadores chamavam. Fontes próximas à família Monteiro afirmam que Beatriz está devastada. O patriarca das empresas Almeida não quis comentar o comportamento errático do filho. A união que representaria a fusão de dois dos maiores conglomerados do país termina em humilhação pública. Rafael desligou a TV. Era surreal ver sua vida privada transformada em entretenimento nacional. Mais surreal ainda era perceber que, apesar do caos que havia provocado, sentia-se estranhamente leve, como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em anos. O bilhete da desconhecida continuava em sua mão.
Aquele pequeno gesto de bondade de um ser humano para outro, sem esperar nada em troca, o tocava profundamente. Era tão diferente do mundo calculista em que vivia, onde cada ação tinha um propósito oculto, cada relacionamento um benefício estratégico. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Uma ideia insana, impulsiva, mas que ganhava força, já a cada minuto. E se simplesmente desaparecesse? Não para sempre, não irresponsavelmente, mas por tempo suficiente para encontrar-se novamente. Para descobrir quem era Rafael, além do sobrenome Almeida, além das expectativas, além da fortuna, pegou o telefone do hotel e fez uma ligação. Não para sua família ou amigos, mas para a única pessoa em quem confiava incondicionalmente. Dr. Martins, é Rafael Almeida. Preciso de um grande favor. O velho advogado da família, que o conhecia desde criança, era discreto e completamente leal. Se alguém poderia ajudá-lo sem julgamentos, seria ele. Uma hora depois, o advogado batia à porta de seu quarto, carregando uma pasta de documentos e uma expressão preocupada. Você causou um verdadeiro furacão, meu rapaz. Eu sei. E sinto. Muito por envolvê-lo nisso. Não sinta. Sua avó teria orgulho. Ela sempre disse que você tinha mais dela do que qualquer um percebia. Rafael sorriu ao lembrar-se da avó, a única que sempre o encorajara a seguir seu próprio caminho, a única que parecia entender seu desconforto com o mundo privilegiado em que nascera. Preciso desaparecer por um tempo, Dr. Martins, não para fugir das consequências, mas para encontrar algum propósito real na minha vida. O advogado assentiu, sem surpresa. Imaginei que esse dia chegaria. É por isso que vim preparado. Da pasta, tirou um conjunto de documentos. Uma identidade nova. Cartões de crédito não vinculados diretamente ao nome Almeida. E um contrato de aluguel para um apartamento simples em um bairro afastado do centro de São Paulo. Como? Sua avó me pediu para manter isso pronto. Ela dizia que você um dia precisaria de uma saída. Parece que estava certa, como sempre. Rafael sentiu os olhos marejarem. Sua avó falecera há 5 anos, mas aparentemente continuava cuidando dele. O que digo à sua família? Diga que estou bem, que preciso de tempo e que não vou fazer nada que prejudique a empresa ou a família. Diga que ligarei quando estiver pronto. O advogado hesitou. E quanto aos seus bens? Suas responsabilidades na empresa? Mantenha tudo como está por enquanto. Você tem procuração para agir em meu nome nas questões essenciais. Quanto ao restante, talvez seja a hora de começar a pensar em novas direções para o Império Almeida. Após a partida do advogado, Rafael olhou-se no espelho. Ainda era o mesmo rosto, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não reconhecia. Uma liberdade recém-descoberta. Guardou o bilhete da desconhecida na carteira. Aquelas palavras simples tinham sido o catalisador de uma transformação que já fermentava há anos. Por uma estranha coincidência do destino, uma desconhecida em uma calçada chuvosa havia lhe mostrado mais humanidade do que todo o círculo social em que vivera por 3 décadas. Naquela mesma tarde, Rafael Mendonça Almeida desapareceu oficialmente do radar da imprensa e da alta sociedade paulistana. Em seu lugar nasceu apenas Rafael Martins, um homem comum começando uma nova vida. Luísa ajustou o avental branco enquanto conferia os pães na estufa. O cheiro de massa fresca enchia a padaria, misturando-se ao aroma forte do café recém-coado. A madrugada estava fria, típica do inverno paulistano, e os clientes noturnos, motoristas de ônibus, seguranças, enfermeiros de plantão, agradeciam o calor aconchegante do estabelecimento. Precisamos de mais pão francês, Luísa, gritou Dona Cida da caixa registradora. O pessoal do hospital acabou de ligar. Vão passar aqui em 20 minutos. Já estão quase prontos, respondeu, aumentando a velocidade com que moldava as massas. Trabalhava na padaria Novo Amanhecer, há quase 3 anos. Não era o emprego dos sonhos, mas seu Antônio, o proprietário, compreendia quando precisava faltar para cuidar de Lucas ou para provas importantes da faculdade. E o turno da madrugada, apesar de exaustivo, permitia que assistisse às aulas durante o dia
e passasse algumas horas com o irmão antes de sair para trabalhar. A porta da padaria abriu, deixando entrar uma rajada de ar frio junto com um cliente, que Luísa não reconheceu imediatamente. Alto, barba por fazer, roupas simples, mas de boa qualidade. Havia algo familiar nele, mas não conseguia precisar o quê. Bom dia, ele cumprimentou aproximando-se do balcão. Um café, por favor, e qualquer coisa que você recomendar para acompanhar. Sua voz provocou um déjà-vu estranho em Luísa, onde já ouvira aquela voz antes. O pão de queijo acabou de sair do forno, sugeriu servindo o café. É a especialidade da casa. Perfeito. Ele sorriu, e por um instante seus olhares se cruzaram. Foi quando a memória atingiu Luísa como um raio, o homem na calçada, o terno encharcado, as flores murchas, a noite chuvosa de algumas semanas atrás. É você, disse, antes que pudesse conter as palavras. Ele pareceu surpreso por um momento, então sua expressão se suavizou com o reconhecimento. A moça da calçada, respondeu. Nunca imaginei que a encontraria novamente. Luísa sentiu as faces corarem. Você está melhor, graças a você, ele respondeu com sinceridade na voz. Aquele pequeno gesto de bondade significou mais do que você imagina. Ela sorriu, sem graça. Não foi nada demais. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não teria, ele disse, com uma certeza que a surpreendeu. Acredite, sei do que estou falando. Uma cliente chamou do outro lado do balcão, salvando Luísa do momento desconfortável. Quando voltou, o homem havia se sentado em uma das mesas próximas à vitrine, observando a rua que começava a ganhar vida com o nascer do sol. Ao longo da madrugada, ele permaneceu na padaria, pedindo mais café ocasionalmente, folheando um livro que tirara da mochila, mas principalmente observando-a trabalhar. Não de forma invasiva ou inquietante, mas com uma espécie de admiração silenciosa que a intrigava. Próximo ao final de seu turno, quando limpava o balcão e preparava-se para passar o serviço para a equipe da manhã, ele aproximou-se novamente. Obrigado. Pelo café e pelos pães de queijo, que são realmente excepcionais. De nada, respondeu ela estranhamente nervosa. Volte sempre. Voltarei, prometeu ele, deixando uma gorjeta generosa no pote próximo ao caixa. A propósito, meu nome é Rafael. Luísa, ela se apresentou. Obrigado, Luísa, disse ele com um significado que parecia ir além daquela simples interação. Por tudo. Observou enquanto ele saía para a manhã ensolarada, perguntando-se sobre a estranha coincidência. São Paulo era uma cidade de milhões. As chances de reencontrar aquele desconhecido eram mínimas. Ainda assim, ali estava ele, agora com um nome. Rafael. O que ela não poderia imaginar é que o reencontro não havia sido coincidência alguma. Rafael havia passado semanas procurando por ela, percorrendo hospitais, imaginando que ela pudesse ser enfermeira pela forma como falara. Padarias noturnas pelo uniforme que usara naquela noite, até finalmente encontrar a padaria Novo Amanhecer e a jovem de olhar gentil que havia estendido a mão quando estava no fundo do poço. Não sabia ainda por que era tão importante reencontrá-la. Não era romance, embora a achasse bonita em sua simplicidade. Era algo mais profundo, uma conexão humana genuína que representava tudo o que sua vida anterior não tinha. Na manhã seguinte, e em muitas outras depois, Rafael voltou à padaria. Sempre no mesmo horário, sempre educado, sempre observador. Com o tempo, as conversas tornaram-se mais longas. Ele descobriu que ela estudava enfermagem, que cuidava de um irmão com uma condição cardíaca congênita, que fazia trabalho voluntário nos fins de semana, que conseguia folgar. Luísa, por sua vez, descobriu pouco sobre ele. Rafael dizia vagamente que trabalhava com consultoria financeira, que havia se mudado recentemente para o bairro, que gostava de literatura e música clássica. Mantinha uma aura de mistério que, paradoxalmente, a fazia sentir-se confortável para falar sobre si mesma. As madrugadas na padaria ganharam um novo significado. Entre fornadas e clientes, Luísa se pegava esperando a chegada daquele cliente peculiar que sempre tinha palavras gentis e perguntas interessadas sobre seu dia, seus sonhos,
suas lutas. O que ela não sabia era que, após cada conversa, Rafael voltava para seu apartamento modesto e fazia anotações detalhadas. Não por obsessão, mas por um propósito que começava a formar-se em sua mente e em seu coração. Em uma sociedade obcecada por aparências e status, aquela jovem simples havia mostrado mais integridade, força e bondade genuína do que qualquer pessoa que conhecera em seus círculos privilegiados. E isso o fascinava, o inspirava, o transformava lentamente. Enquanto isso, longe dali, o escândalo de seu desaparecimento continuava repercutindo. As teorias iam desde fuga do país até um colapso mental. Beatriz dava entrevistas emocionadas. As ações das empresas Almeida oscilavam na bolsa, e o império construído por gerações enfrentava sua primeira grande crise de imagem. Mas para Rafael, nada disso importava agora. O mundo que deixara para trás parecia cada vez mais distante e irreal, comparado às madrugadas na padaria, às conversas sinceras com Luísa, à simplicidade significativa que começava a descobrir. O que ele ainda não sabia era que os mundos, que tentava manter separados inevitavelmente, colidiriam. E quando isso acontecesse, tanto sua vida quanto a de Luísa mudariam para sempre. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Rafael tornara-se um cliente assíduo da padaria, sua presença tão constante quanto a farinha que empoava o balcão todas as madrugadas. Entre goles de café e conversas durante os momentos de calmaria no movimento, uma amizade genuína começou a florescer. Para Luísa, havia algo reconfortante naquele homem que aparecera em sua vida de forma tão inesperada. Rafael a escutava de verdade. Interessava-se por suas histórias sobre a faculdade, sobre Lucas, sobre seus sonhos. Não apenas ouvia, mas lembrava-se dos detalhes. Perguntava sobre provas específicas que ela mencionara semanas antes. Lembrava-se dos medicamentos que o irmão tomava. Recordava seus autores favoritos. "Como está o projeto de extensão no Hospital Santa Clara?" perguntou Rafael numa madrugada particularmente tranquila, enquanto Luísa preparava uma fornada de biscoitos. Ela o olhou surpresa. "Você prestou atenção mesmo. Começa na próxima semana, estou nervosa." "Você será incrível", afirmou ele com uma convicção que a fez corar. "Tem um dom natural para cuidar das pessoas." "É o que sempre quis fazer", confessou ela, ajustando a temperatura do forno. "Desde pequena, quando meus pais..." Parou subitamente consciente de que nunca falava sobre isso. "Quando seus pais..." Rafael incentivou gentilmente. Luísa respirou fundo. "Quando meus pais nos deixaram, eu tinha 12 anos e Lucas apenas 7. Foi repentino, um acidente na estrada. Ficamos com nossa avó, mas ela já era idosa e adoeceu rapidamente com a responsabilidade. Quando ela partiu também, eu já tinha 18 anos e assumi a guarda de Lucas oficialmente." Rafael ficou em silêncio, absorvendo a magnitude daquela revelação. De repente, a força que via nela todos os dias ganhava uma dimensão ainda mais extraordinária. "Sinto muito, Luísa." "Está tudo bem." Ela sorriu com aquela resiliência que tanto o impressionava. "Aprendemos a seguir em frente. Lucas é minha família, minha responsabilidade, minha maior alegria também." Aquela noite marcou uma mudança sutil na dinâmica entre eles. As barreiras começavam a cair. As conversas tornavam-se mais pessoais, mais profundas. Rafael, no entanto, mantinha sua própria história nebulosa, desviando habilmente quando o assunto se voltava para seu passado. O que Luísa não sabia era que, enquanto ela dormia durante as manhãs após seu turno, Rafael movimentava-se nas sombras, usando seu conhecimento, contatos e recursos para ajudá-la silenciosamente. Uma semana após aquela conversa, a coordenadora da faculdade chamou Luísa em sua sala. "Senhorita Silva, tenho uma notícia surpreendente. Suas mensalidades atrasadas foram quitadas." "Como assim?" perguntou Luísa confusa. "Deve haver algum engano. Eu não paguei." "Um programa de bolsas para alunos promissores", explicou a coordenadora consultando o computador. "Seu nome foi incluído por conta de seu excelente desempenho acadêmico, apesar das dificuldades pessoais.
A documentação está toda em ordem. Luísa saiu da sala atordoada. Não existia tal programa quando ingressara na faculdade. E como sabiam de suas dificuldades pessoais? Algo não fazia sentido, mas o alívio de ter aquele peso financeiro removido de seus ombros era grande demais para questionar profundamente. Dias depois, recebeu uma ligação do médico de Lucas. Conseguimos incluir seu irmão em um protocolo experimental para sua condição cardíaca, anunciou o doutor entusiasmado. É um tratamento promissor, totalmente financiado por uma fundação de DUIS Pesquisa. Mas como? Luísa gaguejou. Estamos na lista de espera há mais de 2 anos. Às vezes a sorte sorri para quem merece, respondeu o médico enigmaticamente. Os detalhes não importam. Importa que Lucas terá acesso ao melhor tratamento disponível. As coincidências não pararam por aí. O hospital onde fazia estágio recebeu uma doação significativa para o departamento de enfermagem, melhorando as condições de trabalho. A padaria passou por uma reforma, com equipamentos novos que tornavam seu trabalho menos exaustivo. Pequenas bênçãos inexplicáveis começaram a pontilhar sua vida cotidiana. Luísa, prática e desconfiada por natureza, começou a conectar os pontos. A única variável nova em sua vida nos últimos meses era Rafael. Mas como poderia um simples consultor financeiro orquestrar tantas mudanças? E por quê? Numa madrugada particularmente fria, decidiu confrontá-lo sutilmente. Rafael, você sabe algo sobre um programa de bolsas na minha faculdade? Algo recente? Ele quase engasgou com o café, mas recuperou-se rapidamente. Por que pergunta? Curiosidade, respondeu ela, estudando sua reação. Minhas mensalidades foram misteriosamente quitadas por esse tal programa. Que sorte a sua, comentou ele, evitando seu olhar. Você merece. A resposta evasiva apenas confirmou suas suspeitas. Havia mais naquele homem do que ele deixava transparecer. Muito mais. Naquela mesma noite, enquanto Rafael caminhava de volta para seu apartamento, seu celular, não o comum que usava em sua nova vida, mas o especial que mantinha apenas para comunicações com o Dr. Martins, vibrou com uma mensagem. Urgente. Precisamos conversar. A situação se complicou. O advogado o esperava em um café discreto no centro da cidade, longe dos olhos curiosos e do território que Rafael agora frequentava como pessoa comum. Beatriz está investigando as doações misteriosas que você tem feito, informou o advogado sem preâmbulos. Ela suspeita que esteja usando os recursos da empresa para ações filantrópicas não autorizadas. Estou usando meu dinheiro pessoal, defendeu-se Rafael. Não toquei no capital da empresa. Isso é irrelevante para ela. Acredita que encontrou um caminho para rastreá-lo e, possivelmente, forçar seu retorno. Rafael sentiu uma pontada de ansiedade. Seu afastamento não fora apenas uma fuga irresponsável, tornara-se uma jornada de autodescoberta, de redefinição de propósitos. Nos últimos meses, enquanto ajudava Luísa e outras pessoas discretamente, sentira-se verdadeiramente útil pela primeira vez na vida. Preciso de mais tempo, murmurou, mais para si mesmo do que para o advogado. Tempo é um luxo que pode estar acabando, respondeu o Dr. Martins. Talvez seja a hora de considerar um retorno nos seus próprios termos, antes que seja forçado a voltar nos termos deles. A mente de Rafael trabalhava freneticamente. Precisava proteger sua nova vida, proteger Luísa de qualquer escândalo, mas também precisava enfrentar as responsabilidades que havia temporariamente abandonado. Tenho uma ideia, disse finalmente. Não vou voltar a ser quem era, mas posso usar quem sou agora para transformar o que deixei para trás. O plano começava a formar-se em sua mente. Um plano que uniria seus 2 mundos, que daria propósito ao Império Almeida, que permitiria continuar ajudando pessoas como Luísa sem esconder-se nas sombras. Mas para isso, precisaria da confiança dela, e essa confiança dependia de uma revelação que poderia destruir tudo o que haviam construído até ali. O tempo das meias-verdades estava chegando ao fim. Logo, Rafael teria que escolher: continuar sua vida dupla, arriscando perder tudo, ou revelar sua verdadeira identidade e possivelmente perder a única pessoa que o conhecera
e aceitara por quem realmente era, não pelo império que seu sobrenome representava. O sorriso de Lucas iluminava a pequena sala de estar do apartamento, onde vivia com Luísa. Aos 19 anos, apesar da condição cardíaca que o acompanhava desde o nascimento, cultivava um otimismo que muitas vezes era o farol que guiava sua irmã nos dias mais difíceis. "O médico disse que estou respondendo super bem ao tratamento", contou ele, enquanto compartilhavam uma pizza em uma rara noite de folga de Luísa. "Disse que poucas pessoas têm uma resposta tão positiva." Luísa sorriu, sentindo o coração aquecer-se com a notícia. "Isso é maravilhoso, Lucas. Você sempre foi um guerreiro." "Um guerreiro com uma irmã super-heroína", corrigiu ele, mordendo uma fatia generosa. "Sem você eu não teria chegado até aqui." Ela balançou a cabeça, desviando o olhar para esconder a emoção. As últimas semanas haviam sido surreais. Os problemas financeiros aliviados, o novo tratamento de Lucas mostrando resultados promissores, até mesmo o trabalho na padaria tornara-se menos extenuante com os novos equipamentos. E havia Rafael, aquela presença constante e enigmática que estava cada vez mais convencida tinha algo a ver com essas mudanças inexplicáveis. "Lu, posso fazer uma pergunta?" Lucas interrompeu seus pensamentos. "Quem é o cara que tem te ajudado tanto?" Ela quase engasgou com a pizza. "Que cara? Do que você está falando?" Lucas revirou os olhos com aquela expressão tipicamente adolescente de quem acha que os adultos o subestimam. "O cara misterioso que aparece em todos os lugares onde precisamos de ajuda. O mesmo nome que vi em um documento do hospital quando fui para o novo tratamento. O mesmo que a dona Cida mencionou quando falou da reforma da padaria." Luísa piscou, surpresa com a perspicácia do irmão. "Rafael, você acha que ele está por trás de tudo isso?" "Não acho, tenho certeza", afirmou Lucas com convicção. "E você também, pelo seu rosto agora." Ela suspirou. Seu irmão a conhecia. "Bem demais. Ele é apenas um cliente da padaria, Lucas. Um amigo, talvez. Um amigo com recursos suficientes para mudar nossas vidas sem que percebamos." Lucas inclinou-se para a frente, empolgado como sempre ficava quando algo o intrigava. "Já pesquisou sobre ele?" "Eu não sou uma stalker, Lucas", protestou Luísa, mas a ideia já havia passado por sua cabeça mais de uma vez. "Bem, eu sou", declarou ele com um sorriso maroto, abrindo seu laptop, "e descobri algumas coisas interessantes." Luísa hesitou, por um momento, dividida entre a curiosidade e o respeito pela privacidade de Rafael. Mas a preocupação com as intenções por trás de tamanha generosidade falou mais alto. Aproximou-se do laptop do irmão. "O que você encontrou?" "Quase nada. Isso é o mais estranho", explicou Lucas digitando rapidamente. "Rafael Martins praticamente não existe antes de 6 meses atrás. Nenhuma presença em redes sociais, nenhum histórico profissional verificável, nada." Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. Talvez ele simplesmente seja reservado. Ou talvez ele não seja quem diz ser, sugeriu Lucas, com aquele brilho investigativo nos olhos. Mas há algo mais. Clicou em algumas páginas de notícias antigas, mostrando manchetes sobre o escândalo de um herdeiro que abandonou a noiva no altar. Fotos de um homem elegante em eventos sociais. Rafael Mendonça Almeida, herdeiro bilionário do Império Almeida. "Não pode ser o mesmo", murmurou Luísa, embora a semelhança fosse inconfundível, mesmo com a barba que Rafael agora usava. "Desapareceu, misteriosamente após o escândalo", continuou Lucas, apontando para as datas. "Exatamente quando seu amigo Rafael começou a frequentar a padaria." A cabeça de Luísa girava, flashes de memória voltaram. A noite chuvosa, o homem de terno encharcado, as flores murchas, um noivo fugitivo? Por que um bilionário estaria sentado na calçada naquela noite? Por que estaria frequentando uma padaria de bairro nas madrugadas? Questionou em voz alta, mais para si mesma do que para o irmão. Lucas deu de ombros. Isso só ele pode responder, mas explicaria como ele tem recursos para ajudar em tudo ao nosso redor sem que notemos. Luísa sentiu uma mistura confusa de emoções. Traição por ele ter escondido sua verdadeira identidade,
gratidão pela ajuda silenciosa, confusão sobre suas reais intenções. O que você vai fazer? Perguntou Lucas, fechando o laptop. Confrontá-lo, decidiu ela determinada. Mereço a verdade. Na noite seguinte, chegou à padaria mais cedo que o habitual, sabendo que Rafael normalmente aparecia pontualmente à 1 da manhã. Preparou seu café exatamente como ele gostava e esperou. Quando ele entrou, sorrindo como sempre, Luísa sentiu um nó na garganta. Estendeu a xícara de café e observou-o com novos olhos, procurando o bilionário por trás do disfarce de homem comum. Precisamos conversar, disse ela simplesmente. Rafael notou imediatamente a mudança em seu tom. Aconteceu alguma coisa? Você poderia me dizer, respondeu Luísa, mantendo a voz baixa para que os poucos clientes não ouvissem. Rafael Mendonça Almeida. O sangue fugiu do rosto dele. Por um longo momento, ficou imóvel, a xícara suspensa a meio caminho da boca. Então, lentamente, colocou-a sobre o balcão. Como descobriu? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Isso importa? O que importa é que você mentiu todo esse tempo. Não sobre o que. Realmente importa, defendeu-se ele. Tudo o que compartilhei com você, meus pensamentos, meus sentimentos, minha amizade, tudo isso foi real. E tudo o resto. As mensalidades da faculdade, o tratamento de Lucas, a reforma da padaria. Ela sentiu lágrimas de raiva e confusão se formando. Era um joguinho para você, algum tipo de experimento social para ver como vivem os pobres mortais. A dor nos olhos dele parecia genuína. Não, Luísa, nunca foi isso. Então o que foi? Por que um homem que tem tudo se interessaria pela vida de uma atendente de padaria? Rafael respirou fundo, buscando as palavras certas. Porque quando eu não tinha nada, quando perdi minha identidade, meu propósito, minha direção, você me viu. Não o herdeiro, não o nome, não a conta bancária, apenas um ser humano precisando de ajuda. Luísa lembrou-se daquela noite chuvosa, do homem destruído na calçada. Começava a fazer sentido. Aquela noite, você tinha acabado de abandonar meu próprio casamento, confirmou ele. Um casamento sem amor, arranjado para unir fortunas e impérios. Fugi de uma vida inteira de expectativas e obrigações. E então você apareceu com água, palavras gentis e algumas notas para um táxi. Aquilo não foi nada demais, murmurou ela constrangida. Para mim foi tudo, insistiu Rafael. Foi o primeiro gesto genuinamente altruísta que recebi em anos, sem interesse, sem agenda oculta. E quando te reencontrei aqui, trabalhando incansavelmente pelos seus sonhos e pelo bem-estar do seu irmão, percebi quão vazia minha vida havia sido. Luísa não sabia o que dizer. A raiva começava a dar lugar à confusão, à incerteza. Por que não me contou a verdade? Temia perder a única pessoa que me conheceu e aceitou por quem eu realmente sou, não pelo meu sobrenome. O silêncio pairou entre eles, pesado de significados não ditos, de sentimentos complexos demais para serem articulados. Preciso de tempo, disse Luísa finalmente, para processar tudo isso. Rafael assentiu, compreensivo. Entendo. Só quero que saiba que nunca pretendi enganá-la ou magoá-la. Tudo o que fiz foi porque você me inspirou a usar meus recursos para algo significativo pela primeira vez na vida. Ele se levantou, deixando o café quase intocado. Quando estiver pronta para conversar, estarei esperando. Luísa observou-o sair, o coração dividido entre a decepção pela mentira e a compreensão de suas razões. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, mas formavam uma imagem muito mais complexa do que esperava. O que ela não sabia era que aquela revelação seria apenas o começo de uma tempestade maior que se aproximava. Uma tempestade que colocaria à prova não apenas sua relação com Rafael, mas tudo o que ambos acreditavam sobre si mesmos e sobre o mundo. A notícia estourou em todos os veículos de comunicação simultaneamente, como uma bomba cuidadosamente coordenada. Herdeiro desaparecido localizado. Rafael Mendonça Almeida vive vida dupla em bairro humilde de São Paulo. Beatriz Monteiro, a noiva abandonada, concedia entrevistas exclusivas, lágrimas perfeitamente
dosadas escorrendo por seu rosto impecavelmente maquiado. Ele precisa de ajuda psicológica, declarava em tom preocupado. O comportamento errático, a fuga da realidade, a obsessão por essa garçonete é claramente um colapso nervoso. As fotografias mostravam Rafael entrando na padaria, conversando com Luísa através do balcão, caminhando pelas ruas do bairro. Havia até mesmo uma imagem dele sentado na sala de espera do hospital, onde Lucas fazia tratamento. A narrativa estava cuidadosamente construída. O playboy rico que perdeu a razão, vivendo uma fantasia de homem comum, encantado com uma moça, simples que não fazia ideia de sua verdadeira identidade. Exceto que Luísa agora sabia exatamente quem ele era. Os repórteres não demoraram a encontrá-la. O assédio começou sutilmente. Clientes desconhecidos fazendo perguntas estranhas, telefonemas anônimos, movimentação suspeita em frente ao seu prédio. Rapidamente escalou para abordagens diretas na saída da faculdade, na porta da padaria, flashes explodindo em seu rosto, microfones empurrados em sua direção. Como se sente sendo o novo brinquedo do playboy mais rico do Brasil? É verdade. Que ele paga todas as suas contas? Você sabia quem ele era quando o seduziu? Luísa recusou-se a responder qualquer pergunta, mantendo a cabeça baixa enquanto abria caminho entre os repórteres. Refugiou-se no trabalho, nos estudos, na rotina de cuidar de Lucas, que agora também sofria com a atenção indesejada. Aqueles idiotas ficaram me esperando na saída da fisioterapia, contou o irmão indignado. Como se eu fosse revelar algum segredo sórdido sobre você e o Rafael. Sinto muito por envolver você nisso, murmurou Luísa, exausta após mais um dia evitando câmeras e perguntas invasivas. Não é sua culpa, consolou Lucas. É daquela Beatriz. Está na cara que ela orquestrou tudo isso para humilhar vocês dois. Luísa concordou silenciosamente. Nos dias que se seguiram à sua descoberta sobre a verdadeira identidade de Rafael, havia pesquisado extensivamente sobre ele, sobre a família Almeida, sobre o noivado rompido. As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. O que mais a intrigava, porém, não era o escândalo do casamento, mas o que Rafael havia feito nos meses seguintes. Discretamente, sem alarde, havia canalizado milhões para projetos sociais, especialmente na área da saúde. O tratamento experimental que beneficiara Lucas não era exclusivo para ele. Dezenas de outros pacientes com a mesma condição estavam no programa. E mais surpreendente ainda, Rafael havia criado uma fundação, o Instituto Novo Amanhecer, nome que certamente não era coincidência, voltado para apoiar jovens em situação de vulnerabilidade que, como ela, dividiam-se entre estudos, trabalho e responsabilidades familiares. Essas descobertas abrandaram sua raiva inicial pela mentira. Começava a compreender que, talvez, Rafael estivesse realmente tentando reinventar-se, usar seus privilégios para algo significativo, inspirado pelo breve encontro que tiveram naquela noite chuvosa. Mas agora, com o escândalo midiático, tudo estava comprometido. O telefone tocou, arrancando-a de seus pensamentos. Luísa Silva perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Sim, respondeu cautelosamente, temendo mais um repórter. Aqui é Cristina Martins, assistente do Dr. Paulo Martins, advogado da família Almeida. Ele gostaria de agendar uma reunião com a senhorita o mais breve possível. O coração de Luísa acelerou. Sobre o quê? Ele prefere discutir pessoalmente. É do seu interesse, acredite. Relutante, mas curiosa, Luísa concordou em encontrar-se com o advogado em seu escritório, no dia seguinte. Vestiu sua melhor roupa, um conjunto simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais, e dirigiu-se ao endereço indicado no centro financeiro da cidade. O escritório ocupava um andar inteiro de um edifício imponente. Ao entrar, sentiu-se imediatamente deslocada entre o mármore, o vidro e as obras de arte que certamente custavam mais que tudo o que possuía. O Dr. Martins, um senhor de cabelos grisalhos e olhar penetrante, recebeu-a com uma formalidade cortês que não escondia completamente sua avaliação minuciosa.
Senhorita Silva, obrigado por vir, disse, indicando uma cadeira. Imagino que esteja passando por momentos difíceis com toda essa atenção da mídia. Não vim aqui para falar sobre isso, respondeu Luísa diretamente. Por que queria me ver? O advogado sorriu levemente, como se apreciasse sua franqueza. Estou aqui para lhe oferecer uma solução para seu problema atual. Não sabia que tinha um problema além de repórteres invadindo minha privacidade. Precisamente esse é o problema, senhorita Silva, e ele vai piorar, a menos que aceitemos um acordo. Um alarme soou na mente de Luísa. Que tipo de acordo? Advogado abriu uma pasta e deslizou um documento sobre a mesa. R$1 milhão depositados imediatamente em sua conta. Em troca, você assina um termo de confidencialidade e afastamento. Nenhum contato com Rafael, nenhuma declaração à imprensa, nenhuma menção ao relacionamento de vocês, seja ele qual for. Luísa olhou para o documento atordoada. Está me oferecendo dinheiro para desaparecer da vida dele. Estou oferecendo uma saída digna de uma situação que só tende a deteriorar-se, corrigiu o advogado suavemente. Pense no seu irmão na sua carreira. Este escândalo pode destruir tudo pelo que você trabalhou. Foi Rafael quem pediu isso? Perguntou, a voz falhando ligeiramente. O Dr. Martins hesitou, apenas por um segundo. Os interesses da família... Almeida? Não perguntei sobre os interesses da família, interrompeu Luísa, a indignação crescendo. Perguntei se foi Rafael quem pediu para me afastar dele. Rafael está indisponível no momento. Está passando por tratamento especializado para seu episódio dissociativo. Luísa levantou-se abruptamente. Tratamento? Ou está sendo mantido longe contra sua vontade? O advogado manteve a expressão neutra. Senhorita Silva, estamos oferecendo uma quantia considerável. Sugiro que reflita com calma. Não preciso refletir sobre a proposta de ser comprada para desaparecer, respondeu, dirigindo-se à porta. E pode dizer a quem quer que esteja por trás disto que não vou embora sem falar com Rafael pessoalmente. Ao sair do imponente edifício, Luísa tremia. Não de medo, mas de raiva e determinação. Algo estava profundamente errado. O Rafael que conhecera, mesmo com a identidade oculta, não era alguém que sofreria um episódio dissociativo. Era alguém em busca de autenticidade, de propósito, de significado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Hospital Central, quarto 712. Ele precisa de você. G. Sem hesitar, Luísa tomou um táxi direto para o hospital indicado. Não fazia ideia de quem era G, mas seu instinto dizia que era sua única chance de descobrir a verdade. No hospital, conseguiu passar pela recepção fingindo ser uma enfermeira. Seu uniforme da faculdade ajudou na farsa. Encontrou o quarto 712 e, após verificar que o corredor estava vazio, entrou. Rapidamente. Rafael estava lá sentado à beira da cama, olhando pela janela. Virou-se ao ouvir a porta e seus olhos se iluminaram ao vê-la. Luísa, sussurrou, como se mal pudesse acreditar. Como me encontrou? Uma mensagem anônima, explicou ela, aproximando-se cautelosamente. O que está acontecendo, Rafael? Seu advogado me ofereceu dinheiro para desaparecer da sua vida. Martins? Rafael parecia genuinamente surpreso. Ele nunca deve ser obra da minha mãe ou do conselho. O que está fazendo neste hospital? Estão dizendo que você teve algum tipo de colapso. É a narrativa que escolheram, explicou. Ele com amargura. É mais fácil dizer que enlouqueci do que admitir que simplesmente escolhi um caminho diferente. Luísa estudou seu rosto, procurando sinais do homem que conhecera nas madrugadas da padaria. Ele parecia cansado, mais magro, mas seus olhos mantinham aquela intensidade e clareza que sempre a impressionaram. Não posso ficar muito tempo, disse ela, mas precisava ver por mim mesma que você está bem. Não estou bem, confessou Rafael, segurando suas mãos. Não sem poder explicar, sem poder te dizer a verdade sobre tudo. Que verdade, Rafael? Ele hesitou como se medisse o peso das palavras. Que você mudou minha vida. Que o império que construí nos últimos meses, o instituto, os projetos, tudo, foi inspirado por você.
e que não vou deixar que destruam isso, nem que usem você como bode expiatório para me forçar a voltar à vida vazia que eu tinha. Luísa sentiu o coração acelerar. Algo em suas palavras, na intensidade de seu olhar, a tocava profundamente. E o que pretende fazer? Um sorriso determinado formou-se no rosto de Rafael. Lutar, nos meus termos. Mas para isso, preciso de sua ajuda, se estiver disposta a confiar em mim mais uma vez. Luísa deveria estar hesitante após tudo o que acontecera, mas algo em seu coração já havia tomado a decisão. Estou ouvindo, disse simplesmente. O que nenhum dos dois sabia era que alguém mais observava aquele encontro. Alguém que tinha planos próprios para o futuro do Império Almeida e para o relacionamento improvável entre o bilionário e a atendente de padaria. A primeira página do principal jornal de negócios do país estampava a foto de Rafael Mendonça. Almeida em trajes formais, aparência impecável. Nada que lembrasse o homem simples das madrugadas na padaria. A manchete anunciava seu retorno triunfal, após um período de reflexão e crescimento pessoal. O herdeiro do Império Almeida reassume controle das empresas da família e anuncia nova direção focada em responsabilidade social, dizia. A reportagem que descrevia em detalhes a coletiva de imprensa realizada no dia anterior. Luísa lia a notícia com um misto de alívio e apreensão. Fazia 2 semanas desde o encontro no hospital. 2 semanas de silêncio absoluto. Rafael havia lhe pedido paciência, garantindo que seu plano exigia discrição. Confie em mim, foram suas últimas palavras antes que ela saísse sorrateiramente do quarto. E agora lá estava ele, de volta aos holofotes, aparentemente reconciliado com o mundo que abandonara. Ele te abandonou também, provocou uma voz interior que Luísa tentava silenciar. Racionalmente, entendia que Rafael precisava reconquistar sua posição para implementar as mudanças que planejava. Emocionalmente, no entanto, sentia-se traída, usada, deixada para trás, enquanto ele retornava ao seu universo privilegiado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o hospital onde Lucas fazia tratamento. Senhorita Silva, é o Dr. Henrique. Tenho boas notícias sobre seu irmão. Os últimos exames mostram uma melhora significativa. Acreditamos que em breve ele poderá reduzir a medicação. Isso é maravilhoso, respondeu Luísa, sentindo lágrimas de alívio formarem-se. Obrigada, doutor. Após desligar, encarou novamente o jornal, o rosto de Rafael olhando-a de volta com aquele sorriso ensaiado para as câmeras, tão diferente do sorriso sincero que conhecera. Será que ele continuaria apoiando o tratamento de Lucas, agora que havia retornado à sua vida anterior? Ou todas aquelas ações generosas haviam sido apenas parte de sua experiência como homem comum? A campainha do apartamento soou. Ao abrir a porta, encontrou um mensageiro segurando um envelope elegante. Senhorita Luísa Silva, entrega especial. Dentro do envelope, um convite formal. A diretoria do Instituto Novo Amanhecer tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de inauguração oficial. O Instituto levava o nome da padaria. Não podia ser coincidência. Era uma mensagem de Rafael, tinha que ser. No dia marcado, Luísa vestiu-se com cuidado. Um vestido simples que comprara especialmente para a ocasião, esgotando suas economias. Lucas insistiu em acompanhá-la, igualmente ansioso por notícias de Rafael. Ele não abandonaria tudo o que construiu, afirmou o jovem com convicção. Nem abandonaria você. Ele não me deve nada, Lucas, respondeu Luísa, ajustando nervosamente o colar simples que usava. Fomos apenas amigos. Lucas revirou os olhos de maneira teatral. Claro, amigos. É por isso que você verifica o jornal todos os dias procurando notícias dele. O Instituto Novo Amanhecer ocupava um prédio moderno no coração da cidade, mas distante dos distritos financeiros tradicionais. Estava estrategicamente localizado entre uma universidade pública e um hospital-escola, simbolizando sua missão de ponte entre educação e saúde. Ao entrarem no saguão elegante, mas acolhedor, Luísa sentiu-se imediatamente deslocada entre os convidados claramente abastados
Figuras da alta sociedade, políticos, celebridades, todos pareciam pertencer a um mundo completamente alheio ao seu. Respire, sussurrou Lucas, percebendo seu desconforto. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um deles. Um garçom ofereceu-lhes taças de champanhe, que aceitaram mais para ter algo nas mãos do que por desejo real de beber. Luísa vasculhava o ambiente ansiosamente, procurando por Rafael. Ele vai aparecer para o discurso, comentou uma mulher elegante próxima a eles, notando sua inquietação. Rafael sempre gostou de entradas dramáticas. Luísa e Lucas trocaram olhares. A familiaridade com que a mulher falava de Rafael indicava uma relação próxima. As luzes diminuíram e um silêncio expectante tomou conta do salão. Um homem, de meia idade, subiu ao pequeno palco montado no centro do saguão. Senhoras e senhores, como presidente do Conselho do Instituto Novo Amanhecer, é com grande prazer que recebo todos vocês nesta noite histórica. O discurso formal prosseguiu, detalhando os objetivos do Instituto, sua estrutura, os programas que já estavam em andamento. Luísa ouvia tudo com crescente admiração. Cada iniciativa parecia refletir exatamente as dificuldades que enfrentara em sua própria vida. Suporte para estudantes que precisavam trabalhar, programas de saúde para pacientes com doenças crônicas, creches para mães solteiras e estudantes. E agora, anunciou o presidente do conselho, é com orgulho que passo a palavra ao visionário por trás deste projeto, o homem que redirecionou o foco do Império Almeida para causas verdadeiramente significativas, Rafael Mendonça Almeida. Os aplausos ecoaram pelo saguão enquanto Rafael subia ao palco. Vestia um terno elegante, mas não ostentativo, e seu rosto, agora barbeado, parecia simultaneamente familiar e estranho para Luísa. Obrigado, começou ele, a voz segura amplificada pelo microfone. O Instituto Novo Amanhecer representa muito mais do que apenas um braço filantrópico das empresas Almeida. Representa uma mudança fundamental na forma como enxergamos nosso papel na sociedade. Seus olhos percorreram a plateia, como se procurassem alguém. Quando finalmente encontraram Luísa, um sorriso sutil, quase imperceptível para os outros, mas luminosamente claro para ela, surgiu em seu rosto. Este instituto nasceu de um encontro fortuito em uma noite chuvosa, continuou ele. Um encontro que me ensinou o verdadeiro significado de generosidade, coragem e integridade. Valores que, infelizmente, são muitas vezes esquecidos nos altos círculos de poder e privilégio. Luísa sentiu as faces queimarem enquanto os olhos de vários convidados se voltavam discretamente para ela. A história de seu encontro com Rafael havia vazado para a imprensa, mas sempre distorcida, romanizada ou ridicularizada. Ouvir Rafael referir-se àquele momento com tamanha reverência a emocionava profundamente. Percebi que tinha passado a vida inteira acumulando riquezas sem propósito, poder sem responsabilidade, privilégios sem gratidão, prosseguiu ele. Foi preciso perder tudo, ou pensar que havia perdido, para encontrar algo realmente valioso, um senso de propósito. O discurso continuou, detalhando como o Instituto funcionaria, como os recursos seriam alocados, como os resultados seriam mensurados. Era claro para todos os presentes que aquilo não era um projeto de fachada ou uma jogada de marketing, mas sim uma iniciativa profundamente pensada e estruturada. Para concluir, disse Rafael, após explicar minuciosamente cada aspecto do Instituto, gostaria de apresentar a pessoa que servirá como nossa diretora de projetos especiais, garantindo que nossas iniciativas permaneçam conectadas às necessidades reais das pessoas que pretendemos ajudar. Luísa congelou. Não podia ser. Senhoras e senhores, por favor, recebam com aplausos a senhorita Luísa Silva. O salão inteiro se virou para olhá-la. Lucas deu-lhe um empurrão gentil, sussurrando, vai, enquanto ela permanecia paralisada pela surpresa. Com passos hesitantes, Luísa caminhou até o palco, consciente dos olhares avaliativos, dos sussurros, das expressões, surpresas ou desdenhosas. Ao subir os poucos degraus, Rafael estendeu-lhe a mão, um gesto público de parceria que não passou despercebido por ninguém.
Eu não sabia, conseguiu murmurar ela, quando chegou ao seu lado. Essa era a ideia, respondeu ele baixinho, antes de voltar-se novamente para o público. A senhorita Silva é formanda em enfermagem, com especialização em atendimento comunitário. Mais importante ainda, possui uma experiência de vida que a maioria de nós nesta sala jamais compreenderá completamente. Sua perspectiva será inestimável para garantir que o Instituto mantenha-se fiel à sua missão. Os aplausos que se seguiram foram educados, mas Luísa podia sentir a resistência de muitos dos presentes. Uma atendente de padaria dirigindo projetos em um instituto bilionário era claramente uma excentricidade do jovem Almeida, pensariam eles. Poucos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas convenções que Rafael pretendia desafiar. A cerimônia encerrou-se com um brinde e a abertura oficial do coquetel. Enquanto os convidados se dispersavam em pequenos grupos, Rafael finalmente pôde falar com Luísa em relativa privacidade. Você deveria ter me consultado antes, repreendeu ela, ainda atordoada com o anúncio público. Você teria aceitado? Questionou, ele com um sorriso conhecedor. Provavelmente não. Exatamente por isso não perguntei. Seu rosto tornou-se sério. Luísa, você é a alma deste projeto. Sem você, sem o que aprendi através de você, o Instituto seria apenas mais uma fundação vazia criada para limpar a imagem de um empresário. Rico. Ela hesitou, ainda insegura. Não tenho experiência para esse tipo de trabalho. Não tenho nem mesmo meu diploma ainda. Tem algo muito mais valioso. Autenticidade. O resto você aprende. Eu aprendi a dirigir um conglomerado bilionário. Você pode aprender a dirigir uma diretoria do Instituto. O pragmatismo dela ainda resistia. E o que sua família pensa disso? O conselho da empresa? Aquela sua ex-noiva que parecia determinada a destruir sua reputação? O sorriso de Rafael adquiriu uma qualidade felina. Digamos que descobri algumas informações interessantes que tornaram todos muito mais receptivos às minhas novas ideias. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos por uma mulher elegante, a mesma que falara com Luísa anteriormente. Rafael, querido, precisamos conversar sobre aquele assunto urgente, disse ela, lançando um olhar avaliativo para Luísa. Claro, mãe, respondeu ele para a surpresa de Luísa. Permita-me apresentar oficialmente. Mãe, esta é Luísa Silva. Luísa, minha mãe, Elisa, Almeida. As duas mulheres mediram-se por um momento tenso. Então você é a famosa Luísa, comentou Elisa sem hostilidade, mas com uma reserva evidente. Meu filho fala muito de você. Senhora Almeida, cumprimentou Luísa formalmente, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Precisamos conversar em particular, Rafael, insistiu Elisa. Carlos Monteiro está aqui e trouxe Beatriz. Isso pode complicar as coisas. Um músculo contraiu-se na mandíbula de Rafael. Eles não foram convidados. Desde quando isso já impediu os Monteiro de aparecerem onde não são desejados? Retrucou Elisa com um sorriso amargo. Principalmente agora, com o que descobrimos sobre as operações financeiras deles. Luísa sentiu-se subitamente como uma intrusa em uma conversa codificada que não compreendia totalmente. Talvez eu deva verificar. Como está meu irmão? Sugeriu, procurando uma saída digna. Não, respondeu Rafael firmemente. Você é a diretora de projetos especiais. Seu lugar é aqui, ao meu lado, especialmente quando enfrentamos resistência. Naquele momento, Lucas aproximou-se deles, uma expressão preocupada em seu rosto jovem. Luísa, acho que temos problemas. Tem um homem tirando fotos de nós e fazendo perguntas estranhas para os outros convidados. Rafael e Elisa trocaram olhares significativos. Já começou, murmurou Elisa. Mais cedo do que esperávamos, mas exatamente como planejamos, respondeu. Rafael, uma determinação fria em sua voz que Luísa nunca havia testemunhado antes. Virando-se para ela e Lucas, Rafael sorriu. Não o sorriso educado para as câmeras, mas o sorriso genuíno que Luísa conhecera nas madrugadas da padaria. Está na hora de mostrarmos a eles quem realmente somos. Todos nós.
A tensão pairava no ar como eletricidade estática antes de uma tempestade. Beatriz Monteiro atravessou o salão com a elegância calculada de uma predadora, seu vestido de grife sussurrando contra o mármore polido, seu sorriso tão afiado quanto uma lâmina. Carlos Monteiro, seu pai, e mais 2 homens de ternos impecáveis e expressões intimidadoras a seguiam de perto. Rafael, querido, chamou ela em voz alta o suficiente para atrair a atenção dos convidados próximos. Que inauguração maravilhosa! Embora um convite pessoal teria sido mais apropriado considerando nossa história. Rafael manteve a compostura, seu rosto uma máscara de cordialidade profissional. Beatriz, que surpresa! Não me lembro de ter enviado convites para os Monteiro. Detalhes, meu bem, detalhes. Ela dispensou a hostilidade velada com um movimento gracioso da mão. Seus olhos, no entanto, fixaram-se em Luísa com uma curiosidade cruel. E esta deve ser a famosa, como é mesmo? Assim, atendente de padaria que conquistou o coração do herdeiro fugitivo. Adorável história, quase cinematográfica. Luísa sentiu o sangue subir às faces, mas ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar intimidação. Senhorita Monteiro, ouvi muito sobre você. Oh, imagino que sim, sorriu Beatriz venenosa. Rafael sempre teve talento para romances, não? Fé mesmo, embora seus gostos tenham diversificado consideravelmente. Beatriz, interveio Rafael, sua voz agora carregando um aviso implícito. Se veio aqui para criar um espetáculo, sugiro que reconsidere. Esta noite é sobre o Instituto, não sobre dramas pessoais. Carlos Monteiro deu um passo à frente, seu sorriso não alcançando os olhos frios. Rafael, sempre tão idealista, acredita mesmo que transformar parte da fortuna dos Almeida em esmolas vai compensar o escândalo que você criou? Ou que colocar uma funcionária sem qualificações em um cargo de diretoria vai impressionar seus acionistas? Elisa Almeida, que observava a cena com aparente tranquilidade, finalmente falou. Carlos, querido, sempre tão preocupado com a reputação dos outros, enquanto a sua própria está, como dizer educadamente, em escrutínio? Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. O rosto de Carlos enrijeceu. Do que está falando, Elisa? Oh, tenho certeza que sabe exatamente do que estou falando, respondeu ela com falsa doçura. Aqueles fundos nas Ilhas Cayman, os contratos superfaturados com empresas estatais, as contas não declaradas em Liechtenstein. Fascinante leitura, devo dizer. O rosto de Carlos empalideceu visivelmente, enquanto Beatriz olhava para o pai com expressão confusa. Papai, do que ela está falando? Nada que deva preocupá-la, querida, respondeu ele rapidamente, mas sua voz traía nervosismo. Voltando-se para Rafael, sibilou. O que quer com isso, Almeida? Chantagem? Rafael balançou a cabeça genuinamente ofendido. Chantagem seria usar essas informações em benefício próprio, Monteiro. O que pretendo é muito mais simples. Transparência. Lucas, que observava tudo com um crescente fascínio, murmurou para Luísa. Eu disse que havia algo estranho nos Monteiro. Pesquisei sobre eles quando estava investigando Rafael. Uma luz se acendeu na mente de Luísa. As peças começavam a se encaixar. O jovem curioso e perspicaz que passava horas online por causa de sua condição física limitante havia descoberto algo que passara despercebido para todos. Lucas, o que exatamente você encontrou? Antes que o irmão pudesse responder, Rafael fez um gesto sutil, indicando que aquele não era o momento nem o lugar. Ao invés disso, dirigiu-se a Carlos com voz firme. Sugiro que se retire agora, Monteiro. Sua presença não é bem-vinda aqui, e acredito que tem assuntos mais urgentes para tratar. Como preparar sua defesa, por exemplo? Você não ousaria, desafiou Carlos, embora sua confiança anterior houvesse desaparecido. Tente-me, respondeu. Rafael simplesmente. Por um momento tenso, parecia que Carlos resistiria. Então abruptamente fez um gesto para seus acompanhantes e virou-se para sair. Beatriz, no entanto, permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de confusão e raiva crescente. Beatriz, vamos, ordenou o pai. Não até entender o que está acontecendo aqui, respondeu ela,
olhando intensamente para Rafael. O que meu pai fez? Rafael suspirou, uma expressão quase compassiva suavizando suas feições. Não é meu lugar dizer, Beatriz, mas talvez seja a hora de fazer perguntas difíceis sobre a origem da fortuna da sua família. Um fotógrafo, percebendo a tensão, aproximou-se sorrateiramente, tentando capturar o momento. Lucas, agindo por instinto, interpôs-se, bloqueando a foto com seu corpo. Privacidade, por favor, disse educadamente, mas com firmeza surpreendente para alguém tão jovem. Beatriz observou a cena, o jovem protegendo a irmã, Rafael e Elisa, formando um escudo ao redor deles. Uma família improvisada, mas unida, e algo em sua expressão mudou. Por um breve momento, a máscara de sofisticação cruel caiu, revelando algo que parecia quase inveja. Você realmente a ama, constatou, dirigindo-se a Rafael com uma voz mais suave que antes. Não é apenas rebeldia ou fase. Rafael não respondeu diretamente, mas seu olhar para Luísa continha uma intensidade que falava por si. Beatriz agora, insistiu Carlos, já próximo à saída. Ela hesitou por mais um instante, então dirigiu-se a Luísa. Ele é todo seu, querida, e aparentemente também são os problemas que vêm com ele. Boa sorte. Com isso, seguiu o pai para fora do salão, deixando um silêncio quase palpável em seu rastro. Bem, isso foi intenso, comentou Lucas, quebrando o silêncio. E apenas o começo, respondeu Elisa com um suspiro cansado. Os Monteiro não são do tipo que aceita derrotas facilmente. Rafael sorriu, um sorriso que misturava determinação e algo que parecia quase alívio. Eles não têm escolha desta vez. Lucas garantiu isso. Todos os olhares se voltaram para o jovem que corou intensamente. O que eu fiz? Perguntou genuinamente confuso. Aquelas pesquisas que você fez sobre os Monteiro, explicou Rafael. Quando você mencionou suas suspeitas para Luísa, ela comentou comigo. Foi o que precisávamos para iniciar uma investigação mais profunda. Mas eu só encontrei algumas inconsistências em relatórios financeiros públicos, protestou Lucas, embora seu peito se estufasse ligeiramente com o reconhecimento. Às vezes, é tudo o que se precisa. Um olhar atento, sem preconceitos ou interesses escusos. Rafael colocou a mão no ombro do jovem. Você tem um talento natural para análise financeira, sabia? Há uma vaga de estágio no departamento jurídico do Instituto esperando por você, quando estiver pronto. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério, mas eu nem comecei a faculdade ainda. Detalhes, sorriu Rafael, usando deliberadamente a mesma palavra desdenhosa que Beatriz empregara minutos antes. Começamos como estagiário júnior, meio período, compatível com seus estudos e tratamento. Luísa observava a interação, com uma mistura de orgulho e assombro. Em poucos meses, suas vidas haviam sido completamente transformadas. Da luta diária pela sobrevivência a um mundo de possibilidades que nunca havia ousado imaginar. Elisa Almeida olhou para o relógio, elegante em seu pulso. Rafael, os jornalistas estarão esperando por declarações sobre o Instituto. E agora, com a saída tempestuosa dos Monteiro, certamente haverá perguntas. Estou pronto, respondeu ele, ajustando o paletó. Luísa, você vem comigo. Eu? Ela sentiu um frio na espinha. Para a entrevista coletiva. Você é a diretora de projetos especiais, lembrou ele com um sorriso encorajador. Sua perspectiva é essencial. Enquanto caminhavam para a área designada para a imprensa, Luísa segurou o braço de Rafael, detendo-o momentaneamente. Tudo isso é real? Perguntou em voz baixa. Ou estou vivendo um conto de fadas que vai desaparecer à meia-noite? Rafael segurou suas mãos, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que cortava a respiração. É real, Luísa. Mais real que qualquer coisa. Que já vivi. E se depender de mim, não desaparecerá. Pelo contrário, estamos apenas começando. No fundo do salão, um homem observava a cena com expressão sombria. Victor Mendes, diretor financeiro das empresas Almeida e membro do conselho do Instituto, não estava nada satisfeito com os novos rumos. O jovem Almeida precisava ser contido antes que destruísse o império construído com tanto esforço.
e ele sabia exatamente onde atacar. Os dias que se seguiram à inauguração do instituto foram um turbilhão para Luísa. Dividida entre terminar seu último semestre na faculdade, os plantões noturnos na padaria, que se recusava a abandonar, apesar da insistência de Rafael, e as novas responsabilidades como diretora, mal tinha tempo para processar a transformação radical em sua vida. O instituto rapidamente tornou-se sua paixão. Os projetos sob sua supervisão, especialmente os voltados para estudantes de baixa renda e famílias afetadas por doenças crônicas, refletiam sua própria trajetória e tocavam seu coração de maneira profunda. "Você nasceu para isso", comentou Sofia, uma assistente social recém-contratada, após uma reunião particularmente produtiva. "É como se pudesse ver através das estatísticas e enxergar as pessoas reais por trás dos números." Luísa sorriu, ainda desconfortável com elogios. "Apenas sei como é estar do outro lado." Em casa, Lucas florescia com o novo tratamento. E a perspectiva do estágio no departamento jurídico. Havia se inscrito para o curso de Direito, inspirado pela experiência de investigar os Monteiro. "Quem diria que minha mania de fuçar na internet acabaria sendo útil?", brincou ele durante um jantar com Luísa e Rafael em seu pequeno apartamento. Rafael, que conseguia equilibrar admiravelmente suas responsabilidades corporativas com visitas regulares aos irmãos Silva, parecia genuinamente feliz pela primeira vez em sua vida. "A nossa pequena família é improvável", brindou ele, erguendo uma taça de vinho barato que Luísa insistira em servir, recusando as garrafas caras que ele tentara trazer. "Família", repetiu Luísa, um rubor suave tingindo suas faces ao perceber a implicação da palavra. Os jornais e revistas não deixavam de comentar o romance inusitado entre o bilionário e a ex-atendente de padaria, agora executiva de sua fundação. Algumas matérias eram respeitosas, destacando o trabalho sério do Instituto e a competência surpreendente de Luísa em sua função. Outras, mais sensacionalistas, especulavam sobre quando o conto de fadas terminaria, apostando no fim do relacionamento. "Não ligue para eles", aconselhava Rafael sempre que percebia Luísa desconfortável com a exposição. "Com o tempo, encontrarão outra história para perseguir." O escândalo envolvendo Carlos Monteiro eclipsou parcialmente o interesse por eles quando, semanas após a inauguração, o empresário foi indiciado por fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. Beatriz, surpreendentemente, não saiu em defesa pública do pai, limitando-se a um comunicado formal pedindo privacidade. "Parece que ela não sabia realmente o que estava acontecendo nos negócios da família", comentou Lucas, que acompanhava o caso de perto. "Ou é exatamente o que quer que pensemos", retrucou Luísa, ainda desconfiada das intenções da ex-noiva de Rafael. Em uma tarde particularmente agitada no instituto, Luísa recebia representantes de uma ONG parceira quando sua assistente a interrompeu com urgência. "Senhorita Silva, desculpe a intromissão, mas há uma situação que requer sua atenção imediata." No corredor, longe dos visitantes, a assistente explicou. "Lucas está no hospital, parece ter sofrido algum tipo de reação aos novos medicamentos." O mundo de Luísa pareceu congelar. "Qual hospital?" "O Central. O Sr. Almeida já está a caminho." O táxi pareceu levar uma eternidade até o hospital. Luísa tentava acalmar-se, repetindo que reações adversas eram comuns em novos tratamentos, que Lucas era forte, que tudo ficaria bem. Mas o medo, aquele velho companheiro que a perseguia desde a perda dos pais, agarrava-se a ela com garras afiadas. No hospital, encontrou Rafael no corredor do setor de emergência, falando ao telefone com voz tensa. Ao vê-la, desligou imediatamente. "Como ele está?" perguntou ela sem fôlego. "Estabilizado", respondeu Rafael, abraçando-a brevemente. "Os médicos estão fazendo alguns exames adicionais, mas parece ter sido uma reação alérgica controlável." Luísa sentiu as pernas fraquejarem de alívio. "Posso vê-lo?" "Em breve, o Dr. Souza virá falar conosco assim que concluir os exames." Ela notou algo estranho na expressão de Rafael.
O que você não está me contando? Ele hesitou, claramente desconfortável. Luísa, a medicação que causou a reação não faz parte do protocolo regular do Lucas. Como assim? Alguém alterou a prescrição no sistema do hospital. Se a enfermeira não tivesse sido especialmente atenta e questionado a dosagem incomum, a implicação pairou entre eles, pesada e ameaçadora. Está dizendo que alguém, deliberadamente... Luísa não conseguiu completar a frase, o horror da possibilidade congelando as palavras em sua garganta. A polícia já foi notificada, confirmou Rafael, sua voz agora carregada de uma raiva fria. E tenho uma forte suspeita de quem estaria disposto a ir tão longe. Os Monteiro? Sussurrou ela. Não. Victor Mendes. O nome não era familiar para Luísa. Diretor financeiro das empresas Almeida e membro do conselho do Instituto, explicou Rafael. Ele tem sido o mais vocal contra as mudanças que implementei, e principalmente contra seu envolvimento. Por que ele atacaria Lucas? Para atingir você, para me atingir através de você. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que revelava sua perturbação. Mendes sempre acreditou que a força está no medo, na intimidação. É como ele manteve seu poder na empresa todos esses anos. Antes que pudessem continuar a conversa, o Dr. Souza apareceu no corredor, sua expressão séria, mas tranquilizadora. Senhorita Silva, seu irmão está fora de perigo. A reação foi identificada a tempo e conseguimos reverter os sintomas. Ele ficará em observação esta noite, mas poderá ir para casa amanhã. Obrigada, doutor, respondeu Luísa, lágrimas de alívio escapando finalmente. Posso vê-lo agora? Claro. Ele está pedindo por você, na verdade. Lucas estava pálido, mais sorridente quando ela entrou no quarto. Ei, super-heroína, desculpe pelo susto. Luísa abraçou o irmão cuidadosamente, consciente dos tubos e monitores ao redor. Nunca mais faça isso comigo. Não foi exatamente uma escolha, brincou ele, então ficou sério. Lu, tem algo estranho nessa história toda. A enfermeira disse que a prescrição parecia ter sido alterada. Sabemos, respondeu Rafael, que havia entrado silenciosamente atrás de Luísa. E vamos descobrir quem fez isso. Lucas estudou a expressão de Rafael. Você já sabe, não é? Seus olhos têm aquele olhar de CEO determinado. Tenho suspeitas, admitiu Rafael, mas precisamos de provas concretas. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Para surpresa de todos, era Beatriz Monteiro quem entrava no quarto, parecendo deslocada e desconfortável em um ambiente hospitalar. O que você está fazendo aqui? Questionou Luísa, instintivamente, colocando-se entre a visitante e Lucas. Beatriz ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Não vim causar problemas, pelo contrário. Dirigiu-se a Rafael. Preciso falar com você. É urgente e relevante para o que aconteceu aqui hoje. Luísa e Rafael trocaram olhares confusos. O que você poderia saber sobre isso? Perguntou ele desconfiado. Mais do que gostaria, respondeu Beatriz, a habitual arrogância ausente de sua voz. Ouvi Victor Mendes conversando com meu pai antes que ele fosse indiciado. Mendes está planejando algo grande contra você, Rafael. Algo que envolve destruir tudo o que você construiu, inclusive o Instituto. Por que você se importaria? Questionou Luísa, ainda cética. Beatriz hesitou, então respondeu com uma honestidade surpreendente. Porque sei o que é descobrir que as pessoas em quem você confiava estão dispostas a fazer coisas terríveis para manter seu poder. E por que tu virou-se para Rafael? Você tinha razão naquela noite. Eu merecia alguém que me amasse de verdade, não apenas por conveniência ou status. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lucas, sempre o mais perceptivo do grupo, finalmente falou. Acho que devíamos ouvi-la. Enquanto Beatriz revelava o que sabia sobre os planos de Mendes, um esquema elaborado para sabotar o Instituto e forçar a remoção de Rafael do comando das empresas, Luísa percebeu que estavam diante de uma encruzilhada. As batalhas que enfrentavam não eram mais apenas pessoais. Envolviam instituições, vidas que dependiam dos projetos do Instituto,
um legado maior que seus dramas individuais. Precisamos de um plano, concluiu Rafael após ouvir Beatriz. Não, corrigiu Luísa, surpreendendo a todos com sua firmeza. Precisamos da verdade, completa, transparente, sem mais segredos ou meias palavras. Rafael a observou por um longo momento, então assentiu lentamente. Você está certa, como sempre. E assim, naquele quarto de hospital, 4 pessoas improváveis começaram a traçar um plano para enfrentar não apenas Victor Mendes, mas todo um sistema que permitia que pessoas como ele prosperassem às custas dos mais vulneráveis. O que nenhum deles imaginava era que a solução viria de onde menos esperavam, do conteúdo de uma simples xícara de café da padaria Novo Amanhecer, que Rafael ainda guardava como recordação do dia em que sua vida realmente começara. A tensão no auditório da sede das empresas Almeida era palpável. Acionistas, executivos, membros do conselho e jornalistas selecionados ocupavam cada assento disponível, aguardando o início da Assembleia Extraordinária, convocada com apenas 48 horas de antecedência. Nos bastidores, Luísa ajustava nervosamente o blazer simples mas elegante que escolhera para a ocasião. Nunca havia se sentido tão deslocada e, ao mesmo tempo, tão determinada. Você está linda, disse Rafael, aproximando-se silenciosamente. E, mais importante, está pronta. Não, tenho certeza disso, confessou ela. Todas aquelas pessoas lá fora, eles vão me ver como uma intrusa. Eles verão o que mostramos a eles, respondeu ele com confiança. E hoje vamos mostrar a verdade. Elisa Almeida juntou-se a eles, impecável em seu tailleur cinza, a expressão serena apesar da gravidade da situação. Victor acabou de chegar com seus aliados. Parecem confiantes. Deixe-os, sorriu Rafael. A confiança excessiva sempre foi a fraqueza de Mendes. Há 3 dias da crise no hospital, a equipe havia trabalhado incansavelmente para reunir evidências contra Victor Mendes. Beatriz, surpreendentemente, provara-se uma aliada valiosa, fornecendo acesso a conversas e documentos que o pai havia guardado como garantia em seus negócios obscuros com o diretor financeiro. Lucas, mesmo ainda se recuperando, coordenara remotamente uma equipe de analistas que descobriram um padrão de desvios e manipulações nas contas do Instituto. Pequenas alterações que, somadas, pintavam um quadro de sabotagem deliberada. 5 minutos, anunciou um assistente, assomando à porta. Rafael respirou fundo. Então olhou para cada pessoa em sua improvisada equipe. Luísa, com sua integridade inabalável. Lucas, conectado por videoconferência de seu apartamento, onde convalescência. Beatriz, redimindo-se de escolhas passadas. Sua mãe, finalmente livre da sombra opressiva que o pai de Rafael havia lançado sobre a família. Não importa o que aconteça lá dentro, disse ele. Lembrem-se de que já vencemos no que realmente importa. Quando entraram no auditório, um murmúrio percorreu a plateia. Não era todo dia que o presidente das empresas Almeida aparecia acompanhado da mãe, da ex-noiva e da atual namorada, que também era diretora de seu controverso instituto. Victor Mendes, sentado na primeira fileira entre seus aliados do conselho, sorriu com desdém, claramente interpretando a presença de tantas mulheres como um sinal de fraqueza emocional. Rafael tomou seu lugar no palco, ajustou o microfone e começou sem preâmbulos. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos nesta convocação extraordinária. Como sabem, os últimos meses trouxeram mudanças significativas para as empresas Almeida e para minha vida pessoal. Fez uma pausa, deixando que os olhares curiosos se voltassem brevemente para Luísa. Hoje não estamos aqui para discutir fofocas ou especulações sobre meu relacionamento como alguns esperavam. Estamos aqui para discutir o futuro desta empresa, que tem o potencial de ser muito mais do que apenas uma máquina de gerar lucros para acionistas. Victor Mendes ajeitou-se desconfortavelmente em sua cadeira. Nas últimas semanas, continuou Rafael, recebi relatórios preocupantes sobre a saúde financeira do Instituto Novo Amanhecer.
Relatórios que sugeriam má gestão, gastos excessivos, decisões equivocadas. Relatórios que, coincidentemente, começaram a circular logo após a nomeação da senhorita Luísa Silva como diretora de projetos especiais. Os olhares se voltaram novamente para Luísa, alguns curiosos, outros francamente hostis. A conclusão óbvia seria que uma ex-atendente de padaria não possui as qualificações necessárias para gerir milhões em projetos sociais, não é? Mesmo? Rafael sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. A conclusão conveniente para aqueles que preferem o status quo, para aqueles que temem mudanças que ameacem seus privilégios. Victor Mendes levantou-se abruptamente. Se me permite, Rafael, estamos todos ocupados. Se esta reunião é apenas para defender sua escolha pessoal, talvez devêssemos passar diretamente para a votação de confiança que o Conselho solicitou. Rafael ignorou a interrupção. Minha equipe de auditoria independente realizou uma investigação minuciosa nos últimos dias. O resultado é este relatório, que todos os presentes receberão uma cópia ao final desta reunião. Assistentes começaram a distribuir pastas lacradas entre os presentes. O que descobrimos foi perturbador. Não uma má gestão por parte da direção do Instituto, mas uma sabotagem sistemática e deliberada. Fundos desviados, documentos alterados, relatórios falsificados. Tudo meticulosamente executado para garantir o fracasso da iniciativa. Um burburinho de surpresa percorreu o auditório. Victor Mendes empalideceu visivelmente. Mais grave ainda, prosseguiu Rafael, sua voz agora carregada de uma raiva controlada. Descobrimos evidências de uma tentativa criminosa de prejudicar fisicamente pessoas ligadas ao Instituto. Especificamente Lucas Silva, irmão da nossa diretora Luísa Silva, sofreu uma reação alérgica grave após ter sua medicação hospitalar adulterada. Exclamações chocadas ecoaram pelo auditório. Um dos jornalistas presentes já digitava freneticamente em seu tablet. Isso é absurdo, protestou Mendes, levantando-se novamente. Estão me acusando de tentativa de envenenamento? Baseados em quê? Rafael fez um gesto e uma imagem apareceu na tela atrás dele. Um recibo de acesso ao sistema hospitalar, com o login associado a uma empresa de consultoria diretamente ligada a Mendes. Baseados em evidências concretas, Victor, as mesmas que já foram entregues às autoridades competentes. O rosto de Mendes alternava entre branco e vermelho, enquanto seus aliados começavam a afastar-se sutilmente dele. E não foram apenas os Silva que sofreram com suas maquinações, continuou Rafael. Dezenas de beneficiários dos programas do Instituto foram prejudicados por cortes arbitrários que você implementou sem autorização, usando acessos que não deveria ter. Luísa observava a cena com uma mistura de vindicação e tristeza. Vindicação por ver a verdade vindo à tona. Tristeza por confirmar que existiam pessoas dispostas a prejudicar os mais vulneráveis apenas para manter seu poder e status. Mas o mais revelador, disse Rafael, diminuindo o tom de voz para que todos precisassem realmente prestar atenção, foi descobrir a motivação por trás de tudo isso. Fez um gesto e uma nova imagem apareceu no telão. Um documento antigo, amarelado pelo tempo, com a assinatura desbotada de sua avó. Este é o testamento original de minha avó, Antônia Almeida, a verdadeira visionária por trás do sucesso das nossas empresas. Um documento que ficou perdido por décadas, convenientemente substituído por uma versão que dava muito mais poder ao meu pai e aos seus aliados, incluindo você, Victor. Rafael aproximou-se da beirada do palco, encarando diretamente o diretor financeiro. Minha avó determinava expressamente que uma parcela significativa dos lucros das empresas deveria ser destinada a projetos sociais. Determinava também que a presidência das empresas deveria incluir em seu conselho consultivo representantes das comunidades impactadas por nossas operações. Tudo isso foi suprimido, escondido, para que uma pequena elite pudesse acumular poder sem restrições. A esta altura, Victor Mendes parecia um homem encurralado.
Seus olhos moviam-se freneticamente pelo auditório, como se procurasse uma saída. O Instituto Novo Amanhecer não é um capricho meu, ou uma tentativa de limpar minha imagem pública após o escândalo do casamento, concluiu Rafael. É o cumprimento tardio da visão de minha avó. É a correção de um erro histórico. E ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir que essa visão se concretize. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório quando Rafael finalmente parou de falar. Então, inesperadamente, Luísa levantou-se e caminhou até o palco. Rafael olhou-a, surpreso, mas afastou-se do microfone, cedendo-lhe o lugar. Meu nome é Luísa Silva, começou ela, a voz inicialmente trêmula, mas rapidamente ganhando firmeza. Até alguns meses atrás, eu era apenas uma estudante de enfermagem que trabalhava em turnos noturnos em uma padaria para sustentar meu irmão doente. Hoje, estou diante de vocês como diretora de um instituto que tem o potencial de transformar vidas. Fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia composta majoritariamente por empresários e executivos. Não estou aqui para pedir sua aprovação ou simpatia. Estou aqui para lembrar que cada número em seus relatórios financeiros, cada estatística em suas planilhas, representa pessoas reais. Pessoas como eu, como meu irmão, como os milhares de brasileiros que trabalham incansavelmente apenas para sobreviver em um sistema que parece projetado para mantê-los sempre um passo atrás. Sua voz ganhou força, alimentada por anos de luta e sacrifício. O Instituto Novo Amanhecer não é caridade, é justiça. É reconhecer que a verdadeira força de uma empresa, de uma sociedade, não está em quanto riqueza consegue concentrar nas mãos de poucos, mas em como utiliza seus recursos para elevar a todos. Victor Mendes, incapaz de conter-se mais, levantou-se novamente. Eloquente discurso de alguém que conseguiu um cargo de diretoria dormindo com o chefe, disparou, o desespero tornando-o imprudente. Um murmúrio de desaprovação percorreu o auditório. Mesmo seus aliados pareciam constrangidos com a baixeza do comentário. Luísa, no entanto, apenas sorriu. Um sorriso calmo, quase compassivo. Sabe, Sr. Mendes, comentários como esse apenas confirmam por que pessoas como o senhor temem tanto, pessoas como eu em posições de poder. Não é apenas medo de perder privilégios, é medo de que, finalmente, tenhamos voz para expor a pequenez moral que se esconde por trás de ternos caros e títulos imponentes. Beatriz Monteiro, que até então observava silenciosamente, levantou-se e aplaudiu. O gesto vindo da ex-noiva de Rafael pareceu quebrar algum tipo de feitiço. Outros começaram a aplaudir também, primeiro timidamente, depois com crescente entusiasmo. Rafael retomou o microfone para formalizar o encerramento da Assembleia e anunciar as medidas que seriam tomadas. O afastamento imediato de Victor Mendes, a reorganização do Conselho seguindo as diretrizes originais de sua avó, a expansão dos programas do Instituto. Enquanto os presentes se dispersavam, comentando animadamente os eventos surpreendentes, Luísa permaneceu no palco, observando a transformação ao seu redor. De alguma forma, sentia que havia fechado um ciclo que começara naquela noite chuvosa, quando estendera a mão para um desconhecido em desespero. Rafael aproximou-se, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e algo mais profundo, mais significativo. Você foi incrível, disse ele, tomando suas mãos nas suas. Nós fomos, corrigiu ela, todos nós. Naquele momento, cercados por aliados improváveis e enfrentando um futuro incerto, mas promissor, Luísa compreendeu que a verdadeira riqueza não estava nos recursos materiais que Rafael possuía, mas na coragem de ambos de desafiar expectativas, de seguir seus corações, de lutar por um mundo mais justo. E essa, percebeu, era uma fortuna que ninguém jamais poderia tirar deles. Um ano depois, a padaria Novo Amanhecer não era mais apenas um estabelecimento de bairro. Havia se transformado em uma rede de padarias-escola, onde jovens de comunidades vulneráveis recebiam formação profissional enquanto trabalhavam em um ambiente acolhedor e justo. Luísa caminhava pela unidade original, agora totalmente renovada, mas mantendo seu charme despretensioso,
observando os aprendizes em suas tarefas. Trazia uma pasta sob o braço, relatórios do instituto que precisava revisar antes da reunião do conselho no dia seguinte. Diretora Silva, chamou um dos jovens padeiros, orgulhosamente mostrando uma fornada perfeita de pães franceses. O que acha? Perfeitos, Miguel, elogiou ela, genuinamente impressionada. Seu Antônio estaria orgulhoso. O antigo proprietário havia se aposentado, mas continuava como consultor especial, um título que ele exibia com o mesmo orgulho que outros ostentavam diplomas de universidades prestigiosas. Luísa seguiu até o escritório nos fundos da padaria, um espaço simples que insistira em manter, mesmo quando Rafael sugerira que poderiam construir uma sede mais imponente para o instituto. Preciso lembrar de onde vim, explicara. Preciso manter os pés no chão para que nossas iniciativas nunca percam de vista as necessidades reais das pessoas. À sua mesa, entre documentos e planilhas, repousava um objeto especial. A xícara de café em que servira Rafael naquela madrugada fatídica, quando o reconhecera como o homem da calçada. Ele a presenteara com a peça após comprá-la de Dona Cida, fazendo dela um símbolo do início de sua jornada conjunta. Estava absorta na revisão dos documentos quando ouviu uma batida suave na porta. Lucas entrou, agora, um jovem saudável e confiante, cursando o 2º ano de Direito, enquanto dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho no departamento jurídico do Instituto. Reunião familiar, anunciou ele alegremente. Rafael acabou de chegar. Luísa olhou para o relógio, surpresa. Já são 6, perdi completamente a noção do tempo. Como sempre, provocou o irmão carinhosamente. Vem, ele tem uma surpresa. Rafael esperava na área principal da padaria, conversando animadamente com alguns dos jovens aprendizes. Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que, mesmo depois de 1 ano, ainda fazia o coração de Luísa acelerar. Desculpe o atraso, disse ela, beijando-o levemente. Estava revisando os relatórios do projeto de expansão. Sempre trabalhando, comentou ele, abraçando-a pela cintura. É por isso que o Instituto está crescendo tão rapidamente. É trabalho de equipe, corrigiu ela, como sempre fazia, quando ele tentava atribuir-lhe mais crédito do que acreditava merecer. Qual é a surpresa? Perguntou Lucas, impaciente como uma criança na véspera de Natal. Rafael sorriu misteriosamente. Está lá fora. Venham ver. Na calçada em frente à padaria, estacionada junto ao meio-fio, estava uma ambulância novinha. Não uma ambulância comum, mas uma unidade móvel de saúde completamente equipada. O que é isso? Perguntou Luísa, aproximando-se do veículo em estado de choque. A primeira de uma frota, explicou Rafael. Parte do novo programa de saúde comunitária do Instituto. Vão atender áreas remotas, comunidades sem acesso adequado a serviços médicos. Luísa correu os dedos pelo nome pintado na lateral do veículo. Projeto Novo Amanhecer. Unidade. Antônia Almeida. Lágrimas brotaram em seus olhos. Você colocou o nome da sua avó, murmurou emocionada. Era o mínimo que podíamos fazer, respondeu Rafael. Foi a visão dela que nos trouxe até aqui, mesmo que indiretamente. Lucas já explorava o interior da ambulância, exclamando sobre os equipamentos de última geração. Isso vai salvar muitas vidas, principalmente quando tiver uma certa enfermeira recém-formada coordenando a equipe médica, acrescentou Rafael, voltando-se para Luísa com um sorriso significativo. Ela arregalou os olhos. Eu? Mas tenho o Instituto para administrar e... É perfeitamente capaz de conciliar ambos, interrompeu ele suavemente. Assim como fez durante anos, equilibrando trabalho, estudos e cuidados com Lucas. Só que agora não está sozinha. A verdade daquelas palavras atingiu-a profundamente. Não estava mais sozinha, carregando todo o peso do mundo em seus ombros. Tinha Rafael, tinha Lucas, tinha uma equipe dedicada no Instituto, tinha uma rede de apoio que se expandia a cada dia. Além disso, continuou Rafael, tirando um pequeno objeto do bolso, pensei que talvez estivesse na hora de formalizarmos
essa parceria. Não era uma caixa de veludo com um anel como poderia se esperar. Era o bilhete original que Luísa escrevera naquela noite chuvosa, agora preservado em um pequeno porta-retrato. Não sei o que aconteceu com você, mas sei que noites ruins passam e manhãs chegam. Tenha força. Rafael leu as palavras em voz alta, então virou o porta-retrato, revelando algo escrito no verso. Que possamos continuar construindo dias melhores juntos, com toda a força do mundo. Luísa sentiu o coração transbordando de emoção. É um pedido de casamento? Perguntou, a voz trêmula. É um pedido de vida, corrigiu Rafael, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que atravessava todas as barreiras sociais, todas as diferenças de origem, todas as dúvidas. Uma vida construída em propósito compartilhado, em valores alinhados em amor genuíno. Lucas, que observava a cena com um sorriso emocionado, finalmente quebrou o silêncio. Diz logo sim, mana. Ele ensaiou esse discurso a semana toda. O sítio. 3 riram, quebrando momentaneamente a solenidade do momento. Então Luísa segurou o rosto de Rafael entre suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Sim, respondeu simplesmente, para a vida que já estamos construindo, para o futuro, que apenas começamos a imaginar. Naquela noite, enquanto celebravam com um jantar simples no pequeno apartamento que Luísa ainda se recusava a trocar por algo mais luxuoso, a conversa fluía com planos para o futuro, a expansão do instituto, a formatura de Lucas, o casamento, que seria simples apesar dos protestos da mãe de Rafael. A família que construímos, brindou Lucas erguendo seu copo. Improvisada, imperfeita, mas nossa. A força que encontramos uns nos outros, acrescentou Rafael. E as manhãs que sempre chegam após as noites mais escuras, completou Luísa, olhando com gratidão para as 2 pessoas que mais amava no mundo. Na parede da sala, emoldurado com carinho, o avental da padaria Novo Amanhecer, servia como lembrete constante de onde tudo começara. Ao lado, uma placa simples trazia a frase que agora adornava a entrada do instituto. Uma jovem humilde ajuda um homem perdido, sem saber que ele era um milionário, e os 2 se salvaram naquela noite. O ciclo de generosidade que começara com um pequeno gesto de bondade em uma calçada chuvosa, agora se expandia em ondas cada vez maiores, tocando vidas, transformando histórias, construindo pontes onde antes havia apenas muros de preconceito e privilégio. E nas madrugadas, quando às vezes ainda ia até a padaria original, Luísa olhava para as ruas agora familiares e sorria, lembrando como o destino operava de formas misteriosas, conduzindo pessoas por caminhos improváveis para encontros que mudavam vidas para sempre. Na xícara que guardava em seu escritório, o pequeno bilhete original repousava, um talismã que representava não apenas o início de sua história com Rafael, mas uma verdade universal que ambos haviam descoberto juntos, que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou posses materiais, mas na capacidade de estender a mão a quem precisa, de enxergar além das aparências, de transformar dor em propósito e desafios em oportunidades.